Capítulo 537, Videira de nível desastre. Tradução, Cabelos do mal revisão, YONGQC, Bru. Esta força externa tinha como propósito, nutrir a falha nesta área das ruínas do Sagrado Roxo, e não aumentá-la. Era como a terra absorvendo água. Um quarto da falha já foi assimilado. Qual é o propósito das três facções em fazer isso? Zhao Feng franziu a testa. Essas forças externas são até benéficas para ajudar a estabilizar e reparar a falha. Mesmo o líder de Templo Esqueleto não entendeu o do porquê disso. Se eu não estiver errado, as três grandes facções querem assimilar, depois infectar essa área primeiro. Então usá-la como base para se infiltrar e até mesmo invadir as ruínas. A voz do fragmento da alma do Sagrado Roxo era solene. Três grandes facções. Ataque. O líder de Templo Esqueleto ficou atordoado e não pôde deixar de perguntar, que tipo de existência é essas três facções? Depois de entrar nas ruínas, ele ouviu vagamente Zhao Feng e o fragmento da alma do Sagrado Roxo mencionarem várias vezes sobre três grandes facções. Mas ele não sabia nada sobre isso. As três grandes facções são as três principais forças do arquipélago Tianlu, são facções duas estrelas. Elas são, a seita espiritual da Lua Pura, o templo demoníaco da Lua e o Palácio do Abismo Negro. Entre eles, a seita espiritual da Lua Pura é a mais forte, sendo uma facção 2,5 estrelas. Zhao Feng explicou. O quê? Facções 2 estrelas. O líder de templo quase caiu, olhando chocado e incrédulo para Zhao Feng. Essa revelação foi como se um raio o atingisse. Facções 2 estrelas, o poder de forças assim são monstruosos. Por conhecer um pouco o mundo, o líder de Templo Esqueleto conhecia o terror de uma facção 2 estrelas. Arquipélago Tianlu. Não é a área próxima ao nosso arquipélago do Mar Antigo. E o templo demoníaco da Lua. O líder de Templo Esqueleto ficou totalmente chocado. Mostrando um respeito e medo profundo ao mencionar o nome do templo demoníaco da Lua. Os olhos de Zhao Feng se voltaram para ele. O templo demoníaco da Lua deve ser o apoio por trás da seita demoníaca Lua Escarlate, não é? Você realmente sabia disso? O coração do líder de templo se apertou. Eu já tinha esse palpite quando eu estava na área da nuvem. Zhao Feng riu levemente, não ficando surpreso. Se ele estivesse certo, a seita demoníaca Lua Escarlate era essencialmente uma extensão do templo demoníaco da Lua quando este último estava lutando contra o Palácio dos Três Santos. Simplificando, há centenas de anos, o continente Flor Azul foi um dos campos de batalha da luta entre essas duas poderosas forças. Zhao Feng, você está louco. Lutar sozinho contra essas três potências monstruosas. O líder de templo exclamou. Mesmo que a seita demoníaca Lua Escarlate fosse forte, ela era apenas mais um peão nas mãos do templo demoníaco da Lua. A partir disso, podia-se ver o quão aterrorizante era uma facção 2 estrelas. Sem mencionar que a seita espiritual da Lua Pura já era uma facção 2,5 estrelas. Louco! Ha. Há quase 3 anos eu matei mais de 1 ou 2 gênios dessas três forças. O riso de Zhao Feng o fez parecer heroico, até mesmo um pouco insano. Sem trabalho duro e botando sua vida na linha, como alguém adquiriria grandes oportunidades e fortunas. Pensando em como Zhao Feng havia entrado nas ruínas como um forasteiro e caiu no meio dos grupos das três grandes facções, ele enfrentou situações de vida ou morte. Mas no final, ele se tornou o maior vencedor, recebendo uma grande fortuna.
Embora Zhao Yufei tenha se tornado a herdeira das ruínas e recebido uma extraordinária fortuna, relativamente falando, os benefícios de crescimento obtidos por Zhao Feng era maior que o dela. Agora que ele estava de volta, Zhao Feng poderia colidir com eles outra vez. Senhor Sagrado Roxo, o que devemos fazer? Zhao Feng estabilizou seu estado de espírito e se acalmou. Provavelmente isso será muito problemático. Em primeiro lugar, esse lugar onde a falha está contém uma grande brecha, então não podemos forçar um ataque, caso contrário, a brecha aumentará ainda mais. O fragmento da alma do Sagrado Roxo disse em um tom profundo. Ao ouvir isso, Zhao Feng e o líder de templo sentiram seus corações congelarem. De fato, sendo uma área vulnerável e um ponto fraco do espaço das ruínas, este lugar não deve ser atacado com força. Em segundo lugar, essa força externa contém leis do espaço. Existem reis do reino do semideus e até um mestre de matriz espacial enviando sua aura por ela. Então conter essa força será muito difícil. O fragmento da alma sorriu amargamente. Será difícil contê-la. A expressão de Zhao Feng mudou. Nem ele nem o líder de templo podiam fazer qualquer coisa relacionada às leis do espaço. Não podemos atacar e nem pará-la, isso realmente é uma grande dor de cabeça. O líder de templo esqueleto tinha pensamentos de recuar. Contudo, depois de pensar um pouco, o fragmento da alma do Sagrado Roxo disse, uma vez que este ponto fraco esteja totalmente consertado, as três grandes seitas não poderão fazer nada, não importando quão profundos sejam seus métodos. Compreendo. Simplificando, essas três forças farão seu movimento pouco antes da falha ser totalmente reparada. Os olhos de Zhao Feng se iluminarão. Isso porque, se a falha for reparada, as três grandes facções não poderão fazer nada. É isso mesmo, só precisamos ficar de olho no momento em que a falha estiver próxima de ser reparada totalmente. O fragmento da alma do Sagrado Roxo disse. Em seguida, Zhao Feng e o líder de templo usaram todos os recursos ao alcance para acelerar a velocidade de reparo da grande falha. De repente, na área central do misterioso desfiladeiro, grandes quantidades de yuan-ti dos céus e da terra surgiram, criando vários tipos de visões. E sob o esforço de todos, a falha rapidamente começou a se reparar e se estabilizar. 3 dias depois, metade dela já foi reparada. A voz do fragmento da alma soou. Quanto mais completo estiver o processo de reparação da falha, mais difícil será para as três grandes facções atacarem as ruínas do Sagrado Roxo. Durante este período de tempo, Zhao Feng também foi até as outras duas grandes falhas e as inspecionou com seu olho espiritual de Deus. Os resultados não eram otimistas. Essas outras duas grandes falhas também têm sinais de estarem sendo curadas por uma força externa, mas não tão ativas quanto este. Em frente ao olho espiritual de Deus de Zhao Feng, tudo foi mostrado. Isso apenas para essas grandes falhas, pois as pequenas, ele não deu um olhar mais atento, já elas não representavam um grande perigo como as outras. Zhao Feng, veja. Parece que há algum tipo de planta estranha crescendo aqui. Uma notícia foi enviada do líder de templo esqueleto que estava do outro lado do misterioso desfiladeiro. Tio. Zhao Feng rapidamente voou de volta para o misterioso desfiladeiro. Em meio a uma floresta onde uma grande falha estava localizada, um grupo de discretas raízes de cor verde escura se misturou com a floresta. Essas raízes não estavam aqui há 1 hora e estão restritas apenas a essa área. O líder de templo esqueleto relatou. O olho espiritual de Deus escaneou o local e Zhao Feng descobriu que algo estava errado.
Essas raízes verde escuras tinham uma aura sombria e sanguinária, muito diferentes das plantas normais. Além disso, seu crescimento era rápido demais. Ué! Nessa área, uma força vital veio do mundo exterior e fez com que as raízes crescessem rapidamente por várias vezes. Além disso, a matriz de recolhimento de Yuan-Ti dos céus e da terra fez com que a força vital na área aumentasse por várias vezes. Em um instante, raízes verde escuras começaram a se expandir rapidamente dentro do raio de 2,5 km ao redor da falha. No centro dessas raízes, um grupo de raízes do tamanho de uma pessoa se transformou em uma forma de videira negra, com sua superfície cheia de espinhos sanguinários. Droga! Essas videiras estão sugando minha força vital. A árvore elevada Yao rugiu. Sob a influência da força vital e do Yuan-Ti dentro desses 2,5 km de área, as raízes das videiras verde escuras começaram a se expandir rapidamente. Zhao Feng e o líder de templo esqueleto ficaram momentaneamente atordoados. Foi muito rápido. Em apenas algumas respirações, as videiras verde escuras já formaram raízes e, loucamente cresceram e se espalharam por todas as direções. Dentro da floresta, todas as plantas vivas que foram emaranhadas pelas videiras tiveram sua força vital sugada, então instantaneamente se transformando em pó. Tornado de vento e relâmpago. Zhao Feng ficou chocado, então gritou, criando um tempestuoso tornado carregado de arcos elétricos que rapidamente envolveu tudo num raio de 1 km. Bom! O crescimento louco das videiras verdes foi contida, deixando uma trilha de destroços por todos os lados. No entanto, Zhao Feng ainda podia sentir que o atributo madeira contrariava até certo ponto o poder do relâmpago. Neste mundo, havia restrição para tudo. Embora o poder destrutivo do atributo relâmpago seja forte, ele ainda será restrito pelo poder do atributo madeira. Além disso, aquela videira negra crescia ilimitadamente sob o apoio da força vital e do Yuan-Ti dos céus e da terra. Em apenas 1 ou 2 tempos de respiração, partes da videira negra que foram destruídas, cresceram de novo. Dentro de 2 a 2,5 km, a videira negra foi preenchida com raízes negras, quais cresciam rapidamente, com cada uma atingindo uns 210 a 240 metros de comprimento, e não mostraram sinais de parar. Meu Deus, que tipo de plantas são essas? O líder de templo também entrou na batalha, destruindo as raízes da videira negra. Um feixe de vento elétrico cor roxa apareceu na mão de Zhao Feng, fortalecendo grandemente seus ataques. Droga, acabou por ser a planta proibida de nível de desastre videira negra infernal. O fragmento da alma do sagrado roxo exclamou. Videira negra infernal de nível desastre. Só de ouvir esse nome, Zhao Feng e o líder de templo não puderam deixar de se estremecerem todos. Só de olhar esta videira negra infernal devorar toda a vitalidade da área e crescer loucamente, já vale o título de nível desastre. Se esta planta crescesse no domínio flor azul, muito provavelmente traria um desastre que aniquilaria a vida deste local. Essas 3 facções realmente conseguiram botar a mão em uma semente de videira negra infernal e se atreveram a usá-la assim tão facilmente. Eles não têm medo de perder o controle. Essa videira negra é quase totalmente invulnerável à água e ao fogo, além do que, ela pode continuar a crescer ilimitadamente enquanto houver força vital e Yuan-Ti dos céus e da terra para devorar. A voz do fragmento da alma do sagrado roxo revelou um ligeiro tremor. Pé. Bum. Bum. Zhao Feng e o líder de templo esqueleto atacaram juntos, apenas conseguindo conter o crescimento da videira negra infernal, mas eles não conseguiam pará-la no verdadeiramente.
Destrua rapidamente as matrizes de recolhimento de Yuan-Ti, elas só acelerarão o crescimento da videira. O fragmento da alma do sagrado roxo disse: raio cortante de vento e relâmpago. Zhao Feng acenou com a mão e várias lâminas gigantes de vento e relâmpago, com arcos elétricos crepitando em suas bordas, dispararam contra as matrizes de recolhimento nas proximidades, as destruindo. Realmente, quando as matrizes de recolhimento foram destruídas, sob a redução de Yuan-Ti dos céus e da terra no ambiente, a taxa de crescimento da videira negra infernal caiu. No entanto, neste momento, a videira negra infernal já era como uma inundação, alcançando dezenas de metros de altura. Olhando para a videira negra infernal, podia-se ver suas raízes cobertas por inúmeros espinhos, enquanto se retorciam loucamente.